Opa, bom dia, eu sou a Malu e hoje vim falar sobre It, a Coisa. O filme que tem a maior bilheteria da história dos filmes de terror, né? Ele que estreou em 2017, tá até hoje nesse páreo aí e ninguém bate, inclusive ele passou o Exorcista, né? E a gente vai falar sobre ele hoje, mas antes eu gostaria de pedir pra você se inscrever, deixar seu like e comentar aqui se você gosta dele ou não, porque eu tenho certeza que você já pelo menos viu a imagem do Pennywise, né? Do It. E o que você acha dele, né? O que você acha do filme? Você viu o filme ou não? Então, simbora. Bom, é importante dizer antes de toda a minha análise aqui, né? Eu costumo falar o filme, depois ir destrinchando tudo mais. Mas eu sou muito fã, né? De It, dos filmes de It, tanto It 1 quanto It 2. Spoiler, o palhaço não morre no primeiro filme. Mas era meio óbvio que tem dois filmes, né? Mas quando eu digo que eu sou fã de It, é porque It a Coisa foi o primeiro filme de terror que eu assisti na minha vida. E foi aí que eu comecei a gostar de filme de terror. Então, é isso. Foi o primeiro filme completo de terror que eu assisti na minha vida. E It 2 foi o primeiro filme de terror que eu assisti no cinema. Então, eu tenho essa ligação afetiva com os filmes de It, né? E pra quem não sabe, eles vêm do livro, né? Do best-seller do Stephen King, que é o maior autor aí do terror. Ele que escreveu O Iluminado, escreveu Carrie a Estranha, escreveu um monte de coisa, né? E normalmente dizem que ele não sabe fazer finais. E a gente vai ver se ele sabe ou não nesse vídeo aqui e no próximo, que é sobre It 2, que é óbvio que eu vou fazer duas partes, porque né? Dois vídeos, né, gente? É isso. Então, vamos lá. O filme começa com o George, né? Um menininho muito felizinho aí, de capa de chuva amarela. E o seu irmão Billy, Billy. Ele chama ele das duas coisas, mas aqui eu vou falar Bill, né? Que é mais fácil. E o Bill, ele está supostamente doente, né? E o irmão dele, né, o George, quer muito brincar na chuva. E ele não quer. Ele fala que tá doente, faz o barquinho pra ele e fala, vai menino, vai brincar. Lá, brincando lá com o barquinho, na rua, na chuva, em tempo de pegar gripe, o barquinho acaba correndo assim na corrente de água do asfalto assim, e cai em um bueiro, né? E é lá que a gente tem a primeira aparição do Pennywise, que é icônica, cara. Que cena icônica que é essa do barquinho no bueiro. Eu tenho certeza que essa é uma das cenas mais famosas dos filmes de terror. E, cara, a maquiagem aqui, eu tenho que exaltar muito a maquiagem aqui de It, que ela é sensacional, ainda mais a do palhaço. Que, cara, o Bill Skarsgård, eu já falei aqui algumas vezes que eu acho ele fantástico, amo o Bill Skarsgård. Cara, sensacional. Um dia vai ganhar um Oscar. E eu, tipo assim, cara, ele destrói aqui. E foi aqui que ele ficou realmente conhecido, né? Pelo Pennywise. E dando sequência, né, à cena, ele acaba tendo um diálogo ali com o George, acaba enganando ele e faz o George pegar o barquinho da mão dele. Assim que ele faz esse movimento, o braço foi embora. Acabou. E o George, né, é arrastado pelo Pennywise para dentro do bueiro e assim corta pro letreiro de It, dando início assim realmente ao filme. E eu acho que os dois filmes de It, né, ambos começam com uma cena impactante, sabe? E eu gosto bastante delas. Eu prefiro essa primeira aqui, mas a segunda não é ruim não, é boa. Falando em cena impactante no início de um filme de terror, me lembra um pouco Pânico, assim. Não tem muito a ver, mas me lembra um pouco pra você ter essas cenas emblemáticas no início do filme. Aí a gente corta, tipo, pra 3 meses depois, né? Pro final das aulas ali, início das férias. E o Bill tá junto com seus amigos lá, saindo da escola, né? Ele que sofre bullying e é meio gago, né? Na verdade, ele é gago. E amigo deles, os amigos dele, né? São meio estranhos, assim. Então acabam que eles sofrem bullying lá do menino valentão lá, o Harry Bowers, que é filho do policial lá da cidade de Derry, que é onde tudo isso acontece. E por mais que se passe 3 meses, o Bill ainda tá em busca do seu irmão. Ele ainda quer achar o George. Porque ele se sente culpado, né, de não ter ido brincar com o George. Ele pensa que se ele tivesse ido, né, não tivesse fingido que estava doente,
aquilo não ia ter acontecido com o George, ele não ia ter desaparecido e ele acredita que o George ainda tá vivo, né? E todo esse filme é a busca deles pelos meninos desaparecidos, mais especificamente pelo George. E, cara, é muito bom a relação de todos os atores aqui, né? Os mirins aqui, porque o filme é totalmente deles. E eu acho que nenhum fica atrás, eu acho que todos são excelentes e tem a química gigante entre eles e todos eles são bons atores. Assim, o ator que mais ficou reconhecido dentre todos eles foi o Finn Wolfhard, né? Porque ele depois foi pra Stranger Things, né? Tipo assim, antes ele já tava ali na produção de Stranger Things, então acaba que ele ficou mais famoso. Mas todos os atores ali, Sophia Lillis, todos eles, assim, incríveis. E acaba que todos eles vão se conhecendo, assim, através do bullying, porque cada um sofre bullying por uma coisa diferente. E aí eles acabam se unindo, assim, e tem a guerra de pedra lá numa pedreira lá, no riachinho, contra os valentões. Eu acho isso bem legal, sabe? Eu acho que esse tom do filme, ele é mais leve, ele é um terror, só que ele acaba sendo mais leve, assim, porque as crianças deixam o clima, assim, mais leve e o filme passando mais rápido. E é importante ressaltar que durante todo o meio, né, do filme, esse meio aí, cada criança tem os seus medos aflorados pelo Pennywise, né? Porque pra quem não sabe, o Pennywise ele é uma criatura, assim, que ele se coloca em forma de palhaço, mas ele se alimenta de carne humana e o tempero, assim, a gente pode dizer, né? O tempero dele é o medo. Então, quanto mais a vítima dele tem medo, mais saboroso pra ele fica. Então, ele prefere ir dando medo nas crianças, assim. E aí, tipo assim, o Bill vê o irmão dele junto com o Pennywise. O Ed, né, que é todo sistemático, a mãe dele é toda sistemática com ele, ele é todo cheio das manias lá. Ele vê um leproso, e a Beverly vê um jato de sangue muito louco, que parece muito com a morte do Johnny Depp no filme lá do Hora do Pesadelo, né? O Stanley vê o quadro que ele tem pavor, ganhar vida. O Mike vê os pais dele ali pegando fogo, sabe? Porque acaba que os pais deles realmente morreram incinerados. E ele tem trauma com isso. E o palhaço vai utilizando isso, né? Pra brincar ali com as crianças. Deixando cada vez elas mais apavoradas, assim. Até o dia que eles olham ali e vê que o esgoto de Derry vai só pra um lugar que é uma casa abandonada. E aí eles decidem, não, vamos lá, né? Eles não, porque metade quer ir, metade não quer ir, porque a outra metade é inteligente e sabe que vai dar ruim, né, se eles forem. Aí eles vão lá, né, e uns entram, outros ficam de fora. Dentro dessa casa, cara, é uma sequência, assim, muito boa, que, assim, acaba que o Ed quebra o braço ali. E tem a cena do Pennywise se contorcendo que eu acho muito boa. Aí tem as portas lá, medo, muito medo e tal. E quase que o palhaço pega eles, né? Só que os outros entram lá na casa e salvam, né? Pra dar continuidade no filme. Mas aí eles brigam e saem da casa e brigam um com o outro. Tipo, cara, como que você me coloca nisso? Você quer me matar? Eu quero viver minhas férias. E você tá atrás do seu irmão. Esquece seu irmão, ele morreu. Aí tocou na ferida, né? Aí o Bill fica bravo e bate no Rich, né? Que é o personagem do Finn Wolfhard, que usa óculos lá. Acaba que bate no Rich e aí vira uma briga generalizada e o grupo se separa. E aí a mãe do Ed chega lá, leva o Ed pra casa e tal, e eles ficam um tempo separados. Até que o palhaço vai lá e enquanto a Beverly tá tendo problema com o pai dela, porque ela tem problemas ali com o pai dela, né? Ela até chega a fugir dele e tal. E o It, né? Ele vai lá e sequestra a Beverly e leva ela lá pra flutuar no poço dele que tem na casa lá. E flutuar consiste em, tipo assim, ele mostra as luzes, né? A verdadeira forma dele, que são as luzes, pra pessoa. E ela começa a realmente flutuar, assim, pra depois ele se alimentar, né?
Aí o grupo lá dos otários ou dos perdedores, eu não sei como ficou eu acho que é otário, se eu não me engano, mas é utilizado os dois nomes, né? Eles são obrigados a se juntar novamente. E aí eles falam, não, vamos derrotar essa coisa, vamos lá que a gente consegue. E aí eles vão lá pra casa de novo, o Harry Bowers vai lá pra atrapalhar, porque ele tá meio que possuído assim pelo palhaço, o palhaço tá chamando ele. Aí leva uma cacetada lá, bate a cabeça no poço e tal. E os meninos seguem. E aí o Ben, né, salva a Beverly lá, que ela tava flutuando, tava em estado catatônico, dá um beijo nela, salva ela e tal. E enquanto isso, o Bill vê o George, né? E a gente pensa, nossa, ele tá aí, né? Só que a gente meio que sabe que é uma... Assim, é o palhaço tramando alguma coisa. O Bill, que não é bobo nem nada, sabe e vê e fala, você não é meu irmão. Dá um tiro nele e realmente era o palhaço. E aí começa eles a espancarem um palhaço, um bando de criança batendo num palhaço. E durante toda essa luta, né, o Pennywise vai se transformando na coisa que cada um tem medo, tentando assustar ele. Só que eles falam, eu não tenho mais medo de você. E acaba que, na hora que eles vão finalizar ele entra no poço e começa a desmanchar, assim, né? E falando... E aí ele fala, medo. E aí ele cai no poço e dá uma risadinha e... É isso. Acabou a participação dele por aqui. E a gente corta pra eles se encontrando, né? Num matagal lá, perto de um trem lá. E fazendo um juramento de que se a coisa voltar, eles vão voltar também. E aí cada um corta a mãozinha lá, dá a mão pro outro. A Beverly vai se mudar pra casa da tia dela, uma galera vai se mudar, outra galera vai ficar. E é isso. E daqui 27 anos, se a coisa voltar, eles vão voltar também. E eu acho esse filme sensacional. Não é à toa que ele tem nota boa tanto da crítica, tanto do público, né? E eu realmente acho ele muito bom, um dos melhores filmes de terror moderno, né? Assim, da atualidade. Junto ali com Corra, com Pânico e tal. E eu acho o Pennywise um personagem, cara, muito bom. Um baita personagem que teve a caracterização muito emblemática, né? Essa última caracterização, porque pra quem não sabe, nos anos 90 teve canal de TV, né? Que fez realmente uma adaptação de It, né? Só que ele juntou o 1 e o 2 no mesmo filme. Porque o que acontece? No livro, o 1 e o 2 são juntos, porque tem flashbacks, eles vão acontecendo ao mesmo tempo. Então, enquanto tá tendo, sei lá, os meninos procurando o George, aí troca pra uma cena deles adultos, entendeu? Então é mesclando assim. Então, assim, eu acho muito melhor o jeito que foi feito aqui, ainda mais que ele tinha mais dinheiro, então, né? Mas, assim, eu prefiro desse jeito que foi feito, né? Separar eles crianças em um filme e eles adultos em outro, do que ficar mesclando. Porque eu acho que não ia funcionar, ainda mais pra um filme só, sabe? Porque o outro filme lá tem, sei lá, 3 horas de filme. E, cara, muito bom. É isso que eu tenho a dizer. Então, se inscreve, deixa seu like, compartilha com mais 5 amigos ou familiares, né? Porque agora eu tô mais exigente agora, pedindo 5, porque a gente vai conseguir crescer o canal. Ajuda aí a gente. 5 amigos, compartilha com mais 5 amigos ou familiares, senão o Pennywise vai puxar seu pé de noite. E falou, tchau.